Querido Deus, nesse momento, obrigado que estamos aqui, Jesus. Toma a palavra que o tio vai dar. Toma a família do tio, a família de todo o ministério. Dá um dia e uma noite abençoada para cada pessoa que não poder estar aqui, mas estava assistindo aqui ou em outro lugar. Em nome de Jesus. Dê uma palavra poderosa para o coração do tio. Em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Aleluia, eu recebo nessa noite. É na presença dele que nós recebemos aquilo que ele tem para a nossa vida. Em nome de Jesus, feliz por mais um dia estarmos na casa do Senhor, feliz por estarmos congregando, fazendo aquilo que o Senhor diz na sua palavra, que devemos fazer muito mais agora, que se aproxima a sua volta. Enquanto muitos vão perder o amor pela presença, nós vamos aumentando a vasilha ao qual ele diz na sua palavra, com o óleo, com azeite. Então, nessa noite, nós estamos aqui enchendo como a noiva, para que possamos estarmos ligados quando ouvir verdadeiramente a voz do noivo. Amém? Abra a tua Bíblia, em nome do Senhor Jesus Cristo, em Ezequiel, capítulo 37, em nome de Jesus. Glória a Deus. Vocês que estão nos assistindo pelas redes sociais, que Deus abençoe a tua vida. É um prazer ter você conosco. Que o Espírito Santo fale ao teu coração. Em nome de Jesus. Todos acharam? Glória a Deus. Está escrito assim na palavra do Senhor. Versículo 11. Vamos ler o 11. Então me disse: Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Nós mesmos estamos cortados. Pai, obrigado nesse momento pela oportunidade que nos encontramos na tua casa. Obrigado, Senhor, pelo momento que nós te adoramos, te exaltando, sabendo que à medida que nós te adoramos, recebemos do Senhor aquilo que tu tem para nós. Ó Deus, muito obrigado por cada filho teu presente e cada um que está nos assistindo pelas redes sociais, pelo Facebook. Ó Deus, fala ao nosso coração de maneira clara, precisa. Fala aquilo que nós precisamos e não aquilo que nós queremos, é o que nós te pedimos nessa noite. Você diz, sente glorificando ao nome do Senhor. Glória a Deus. Amados irmãos, nós estamos meditando hoje na palavra do Senhor, que se encontra no livro de Ezequiel. Ezequiel foi um profeta chamado no tempo de caos. Ezequiel foi um profeta, filho de sacerdote, que o Senhor apareceu para ele, para trazer ali a compreensão das coisas presentes, das coisas futuras. E Ezequiel atendeu o chamado para profetizar. E nessa noite nós vamos estar aqui, meditando nessa palavra, a qual o Espírito Santo vai nos dizer que toma Ezequiel e leva para um vale, onde é nos contado que existia muitos ossos, e esses ossos estavam sequíssimos. E o Senhor fala com Ezequiel, nós sabemos a história, para que Ezequiel olhasse, ele andou naquele vale, no meio daqueles ossos sequíssimos,
E o Senhor pergunta a Ezequiel se poderia aqueles ossos tornarem a viver. E Ezequiel sabiamente disse: tu sabes, somente tu sabes o que pode fazer, só tu, Senhor, sabes todas as coisas. Eu simplesmente só posso falar, profetizar aquilo que o Senhor deseja, aquilo que tu sabes que é capaz de fazer, não eu. Por isso nós devemos ser como Ezequiel, acreditando que nós não sabemos, que só Deus sabe de todas as coisas para a vida do homem. E nós, estando nessa dependência, nós vamos ouvir o Senhor nos direcionar. E foi isso que aconteceu na vida de Ezequiel, quando ele humildemente teve muitas experiências com Deus, muitas visões, muitas revelações. Ezequiel que passou por muitos processos, mas ele não ousava dizer: eu sei, mas tu sabes. Irmão, existem muitas pessoas que olham a situação, muitos relacionamentos, muitas empresas, muita saúde de pessoas e já decreta, já toma a sua decisão a respeito daquilo, como não tem mais jeito. Mas nós adoramos um Deus que sabe, conhece, e todas as coisas para Ele é possível. Basta Ele querer agir. E agindo Ele manifesta o seu poder. E o seu poder sendo manifesto, aquilo que foi manifestado através da sua palavra, vai acontecer. Nós olhamos muito na Bíblia, mas eu quero nessa noite nos atentarmos para isso. Ezequiel estava passando pelos ossos que estavam sequíssimos, ossos que estavam completamente espalhados no meio do vale. E nós sabemos que aqueles ossos representavam Israel. Aqueles ossos representavam o povo escolhido de Deus. E nós precisamos compreender porque esses ossos estavam sequíssimos, porque veio morrer, porque saiu o espírito, porque saiu a carne, e não mais servia para nada. Quando nós abrimos a nossa Bíblia e olhamos promessas como essa, em Josué capítulo 23, versículo 10. Cada um de vocês farão fugir 1000 homens do inimigo, porque o Senhor, seu Deus, luta por vocês, conforme prometeu. Portanto, dedique-se com empenho a amar o Senhor, o seu Deus. Mas se vocês se desviarem dele e se apegarem aos costumes dos sobreviventes das nações que ainda restam no meio de vocês, e se casarem com eles, e eles com vocês, saibam com certeza que o Senhor, o seu Deus, não expulsarão essas nações diante de vocês. Ao contrário, elas serão isca, armadilha para vocês, chicote em suas costas, espinhos em seus olhos, e vocês desaparecerão para sempre desta boa terra que o Senhor, o seu Deus, lhe deu. Muitas promessas boas Deus tinha para aquele povo. Um homem, somente um homem está nos dizendo aqui, fará fugir 1000 dos seus inimigos. Deus estava dizendo: um homem, um israelita, vão fazer fugir 1000 dos seus inimigos. Promessas que Deus deu para este povo,
dizendo para eles: eu estarei com vocês, e vocês não terão derrotas. Vocês devem voltar o seu coração simplesmente em me amar, está dizendo aqui. Dedique-se com empenho a amar o Senhor. Amado, eu estava meditando e eu queria que isso chegasse ao coração de cada um que está aqui e no coração daqueles que vão estar nos assistindo. Deus, ele fez uma promessa levantando a sua mão, dizendo que levaria os descendentes de Jacó, que os tiraria daquele lugar de sofrimento e levaria para a terra boa, chamado da coroa das nações, Canaã, que mana leite e mel. Mas Deus, quando estava tirando o povo, Deus disse para eles dessa forma: não traga os deuses do Egito com vocês, porque eu, o Senhor, sou o Deus de vocês. Amado, aquele povo, eles não ouviram a palavra de Deus. Eles trouxeram os deuses do Egito debaixo do braço, nas costas, arrastando, escondido. Amado, aquela idolatria impregnada, trazendo aquilo que desagradava a Deus, adorando pedras e pau. E a Bíblia nos diz que Deus olha para aquela nação, naquele deserto, e queria destruí-lo. Mas ele falou: não, para que o meu nome não venha a ser blasfemado entre as nações. E venham dizer, ele não teve força, esse Deus não teve poder, esse Deus não foi soberano para fazer o povo chegar na terra de Canaã, ao qual ele jurou, dizendo que daria. E Deus suportou aquele povo ingrato, trazendo as suas idolatrias, seus apegos. E Deus falou: ama o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua força, não terás outro Deus, eu sou o teu Deus que tirei vocês da casa da escravidão. Deus estava falando isso por quê? Porque eles estavam escondidos com seus deuses, e quando a coisa apertava, eles gritavam: nos dá pão, nos dá água, nos livra das ameaças. Quantas pessoas vivendo assim, irmãos? Quantas pessoas na idolatria, trazendo do Egito, trazendo do mundo as suas práticas, a sua vida idólatra, a sua vida, a qual elas não abrem mão, e não quer amar o Senhor de todo o coração, não quer entregar a sua vida verdadeiramente a Deus, em honrá-lo, em amá-lo, em obedecer a sua palavra. Quantas pessoas agarradas da idolatria deste mundo, e Deus suportando, e eles acreditando que vai chegar em Canaã. Aquele povo acreditando que é com aquela idolatria, com aquelas rebeldias, com aquela falta de submissão à liderança, acreditava que ia chegar em Canaã, até Deus colocar eles à prova e dizer: vocês vão olhar e trazer a notícia para esse povo tem que acreditar que eu vou dar terra para eles. Mas o problema dos idólatras eles não acreditam em Deus. Eles querem algo a mais. E a Bíblia nos diz, irmão, que mesmo assim, Deus faz promessas para ele. Eu darei essa terra. E o que acontece com os pais que não creram? Morreram abraçados com seus ídolos lá no deserto. Morreram rodando no deserto, porque não quis confiar na palavra de Deus. Deus queria que eles pisassem em Canaã, desfrutassem de Canaã, mas pelo fato de trazer o Egito no coração, eles não conseguiam olhar pela fé, acreditando que Deus daria para eles, e morreram
naquele deserto, prostrado com seus ídolos. Quantas pessoas, irmão, vão morrer assim? Quantas pessoas com a oportunidade de ir para o céu? Quantas pessoas com a oportunidade de viver na glória eternamente, mas está trazendo seus deuses escondidos, seus ídolos do lar, seus apegos às coisas mais do que a Deus. E Deus tem olhado. E Deus permitiu que eles morressem abraçados com seus deuses. Porque aquilo que você obedece, submete, você se torna escravo, Jesus vai dizer. Eles não quis submeter a palavra de Deus, eles não quis submeter as promessas de Deus. Eles morreram abraçados naquilo que eles submetiam, que eram os ídolos que eles trouxeram do Egito, no deserto. Agora, quando nós abrimos a Bíblia, em Ezequiel capítulo 20, aleluia. Quantos estão aqui, igreja? Oh, aleluia. Glória a Deus. Ezequiel capítulo 20. Nós estamos vendo o profeta Ezequiel ouvir de Deus aquilo que eu acabei de falar para vocês. Assim diz o Senhor, versículo 5. Assim diz o Senhor: no dia que escolhi Israel, levantei a mão para a descendência da casa de Jacó e me dei a conhecer a eles na terra do Egito. Levantei a minha mão para eles, dizendo: eu sou o Senhor vosso Deus. Naquele dia levantei a mão para eles, para o tirar da terra do Egito, para uma terra que já tinha previsto para eles, a qual mana leite e mel, e é a glória de todas as terras. Versículo 7. Então lhe disse: cada um lance de si as abominações dos seus olhos, e não vos contamineis com os ídolos do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus. Mas eles se rebelaram-se contra mim, e não me quiseram ouvir. Ninguém lançaram de si as suas abominações dos seus olhos, nem deixava os seus ídolos do Egito. Então eu disse que derramaria sobre ele o meu furor, para cumprir a minha ira contra ele no meio da terra do Egito. O que fiz, porém, foi por amor do meu nome, para que não fosse profanado diante dos olhos do Egito, no meio dos quais estavam, e cujos olhos eu me dei a conhecer a eles, para tirar da terra do Egito. A vontade de Deus era destruir, mas Deus, eu não vou destruir não, por amor ao meu nome. Aí vai dizer o 10: eu tirei da terra do Egito e os levei ao deserto. Dei-lhe os meus estatutos e lhe mostrei os meus juízos, os quais, cumprindo-os, o homem viverá por ele. Também dei o sábado para que vivesse de sinal entre mim e eles, para que soubesse que eu sou o Senhor, que os santifica. Mas vai dizer o 13 para nós: mas a casa de Israel se rebelou contra mim no deserto, não andando nos meus estatutos e rejeitando os meus juízos, os quais, cumprindo, o homem viverá por ele. E profanaram grandemente o meu sábado, e eu disse que derramaria sobre ele o meu furor no deserto, para o consumir. E o que fiz, porém, foi por amor do meu nome, para que não fosse profanado diante dos olhos do gentio, perante a vista dos quais os fiz sair. Deus não fez o quê? Deus não destruiu por amor do nome dele, para que o gentio não viesse falar. Ele tirou eles do Egito, não conseguiu levar. Agora vai dizer para nós: contudo, eu levantei as minhas mãos para ele no deserto,
para não os deixar entrar na terra que ele tinha dado, o qual mana leite e mel, que é a glória de toda a terra. Já que eles não quis submeter a palavra de Deus, amando os ídolos e se rebelando contra Deus na caminhada do deserto, Deus falou também: eu juro que vocês não vão entrar na terra prometida. Eu quero que você entenda que esse momento foi na vida dos pais. E Ezequiel está dizendo essas palavras para os filhos. Por quê? Você vai entender. Em nome de Jesus. No 17, ele vai dizer: não obstante, os meus olhos lhe perdoou, e não destruiu, nem o consumiu no deserto. Mas disse aos seus filhos no deserto: não andem nos estatutos dos vossos pais, nem guarde os seus juízos, nem vos contamineis com seus ídolos. Eu sou o Senhor vosso Deus. Ande nos meus estatutos e guarde os meus juízos, e executem. Olha para cá. Deus estava trazendo o resultado dos pais que não quis obedecer a sua palavra, que abraçou os ídolos do Egito e morreram no deserto. Deus está dizendo para os filhos agora: vocês viram o que aconteceram na vida do pai de vocês que morreram no deserto, por amar os ídolos e se contaminar com eles. Agora eu quero que vocês, filhos, andem na minha presença, obedeçam a minha palavra, o meu juízo, meus estatutos, para que vocês vivam. É isso que nós vamos entender quando chega aqui no 18:20 de Ezequiel mesmo, 18:20, que ele diz assim na sua palavra: a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. O que Deus estava dizendo é: eu não vou trazer sobre vocês as consequências a qual o pai de vocês desejou desobedecendo a minha palavra. Vocês, filhos, não vão receber. Vocês não vão sofrer pela negligência do pai de vocês. Mas obedeça. Porque a alma que pecar, essa morrerá. Então vocês têm a oportunidade de mudar a vida de vocês. Vocês têm a oportunidade de viver o que seus pais não viveram. Basta vocês obedecer a minha palavra, submeter os meus mandamentos, santificar. Eles ouviram a palavra de Deus e buscaram as mesmas práticas dos pais dele. Eles olharam para Deus e falaram: não queremos a tua palavra. Continuaremos a abraçar os deuses, os ídolos. E eles se rebelaram contra o Senhor. Qual é a consequência daqueles que se rebelam contra Deus? Daqueles que amam o mundo, que adoram este mundo pecaminoso? Oh, meu amado, a consequência é nos contado no capítulo 37 de Ezequiel. O que é que está escrito em Ezequiel? Ezequiel é levado para um vale, e lá ele contempla. O que é que ele contempla? Vida, morte. O que é que ele contempla? Saúde? Não. Sequidão nos ossos. O que é que ele contempla? A consequência de olhar para a palavra de Deus. Aqueles ossos ali, semelhantemente, se pegasse Ezequiel e falasse: venha comigo ao deserto,
lá estaria os ossos sequíssimos dos pais que outrora teve a oportunidade de comer o melhor de Canaã, mas disse não para Deus, e sim para os ídolos do Egito. Os pais morreram num deserto sequíssimo, desejando um pouco do mel de Canaã, mas o que eles encontraram foi serpentes, o que eles encontraram foi dor, o que eles encontraram foi coisas abomináveis, que eles não queriam. Com certeza, eles entenderam que se apartar do Senhor é viver uma vida de sequidão, de sofrimento e de dor. Quando nós estamos aqui como igreja tentando transmitir isso para as pessoas, não é porque nós queremos, é porque a palavra de Deus é a verdade para todo homem. E o que ele diz aqui para nós, em Ezequiel, capítulo 14, versículo 13. Ouça isso. O pecado tem consequência. O pecado traz miséria, o pecado traz sequidão, o pecado traz morte. Ezequiel viu isso, e nós não queremos ver isso na tua família, nós não queremos ver isso na tua saúde, nós não queremos ver isso no Brasil. Por isso que nós pregamos que devemos ver arrependimento verdadeiramente, que pessoas devem abrir o coração e pedir a Deus força para obedecer a sua palavra. Está escrito em Ezequiel capítulo 14, versículo 13, dessa forma: Filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, cometendo graves transgressões, estenderei a minha mão contra ela, e cortarei o suprimento de pão, enviarei contra ele fome, e eliminarei dela pessoas e animais. O pecado tem consequência, irmão. Não acredite na mentira do diabo que você vai pecar, que você vai trazer sobre a terra paz, alegria, prosperidade, paz. Não! Quando você peca, você traz maldição para a sua casa, você traz maldição para o seu bairro, você traz maldição para a sua cidade, você traz maldição para o seu estado, você traz maldição para a nação. E o Senhor está dizendo: filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, cometendo transgressões, o que é que ela vai receber? Ela vai receber maldição. Oh, aleluia. Porque aquele que ama o pecado afronta a Deus, irmão. Quantas pessoas achando normal o adultério, quantas pessoas achando normal a prostituição, quantas pessoas achando normal o roubo, o homicídio, a mentira, a falsidade, a avareza, a idolatria. Quantas pessoas achando normal viver longe de Deus. Quando Deus disse para aquele povo: vocês, um homem só vai botar 1000 para fugir, mas vocês têm que me amar, vocês têm que se apegar a mim, vocês têm que ter uma comunhão comigo, vocês têm que ter uma vida voltada para obedecer os meus mandamentos. Ezequiel, filho do homem, pode aquele vale cheio de ossos sequíssimos voltar a viver? Tu sabes, Senhor. Ezequiel, só pode ter vida no ambiente onde minha palavra chega. Ezequiel só pode ter vida onde minha palavra é lançada. Ezequiel só pode ter vida onde minha palavra flui. Ezequiel só pode ter vida onde eu lanço palavras, onde minha palavra ela não é aceita, onde minha palavra é negligenciada, onde a minha palavra não é ouvida, não tem vida, Ezequiel. Por isso profetiza, Ezequiel. E Ezequiel profetiza sobre aquele vale sequíssimo. Irmãos, Ezequiel profetizou, e a Bíblia nos diz que ali houve um reboliço,
onde os ossos começaram a se encontrar, onde a pele começou a cobrir, aonde houve ali uma estrutura de quem estava vivo. Mas nós olhamos aqui no capítulo de Ezequiel 37, versículo 11. Ezequiel entendendo que aquele vale sequíssimo era Israel. Israel porque quis fazer como as nações que adoravam ídolos. Israel que quis adorar madeira e pau. Israel que queria sacrificar seu filho. Israel que queria priorizar mais as coisas do mundo do que as coisas espirituais. Está dizendo o Senhor para eles. Eles estão dizendo, Ezequiel, que não tem mais como eles voltarem a viver em Jerusalém e desfrutar da minha presença. Eles perderam a esperança. Aí vai dizer o 12: portanto profetiza e dize-lhe, assim diz o Senhor Deus, eis que eu abrirei os vossos sepulcros, e vos farei subir vossa sepultura, ó povo meu, e vos trarei a terra de Canaã, a terra de Israel. E saberei que eu sou o Senhor, quando eu abrir os vossos sepulcros, e vos fazer subir da vossa sepultura, ó povo meu. Aqui no 14, irmão, está tudo aquilo que primeiramente eles deveriam buscar. E porei em vós o meu espírito, e viverei. Vós, porém, vos porei na vossa terra, e saberei que eu, o Senhor, disse isso, e o fiz, diz o Senhor. Quantos estão aqui? Olha para cá para nós concluirmos. Ezequiel viu aquele vale sequíssimo, trazendo uma figura do povo de Israel, longe de Jerusalém, agora não mais no Egito, mas agora na Babilônia, ali, um povo escravo, 10.000 judeus sendo levados, amarrados, jovens, presos. Eles estão pensando que tudo acabou. Eles estão pensando que eles estão mortos. Mas eu vou trazer eles novamente para essa terra. Eu vou dar vida para eles. Veja que quando Ezequiel viu toda a estrutura, ele falou, eu não vou querer que eles tenham só a estrutura carnal. Eu quero que eles tenham também o espiritual. Quando Ezequiel viu toda a estrutura de carne, da pele, agora profetiza sobre ele. Vento, os quatro cantos, sopra sobre ele o teu espírito. E o Senhor está dizendo assim, ó, eu vou dar o meu espírito para eles. Eles vão viver. Amado, mais uma vez, promessa sendo feita por um povo que estava lutando contra a vontade de Deus. Em meio ao caos, Deus trouxe uma esperança. E vou trazer vida para vocês. E o que isso tem a ver conosco? Em todo o tempo, enquanto nós tivermos vida, existe esperança para aquilo que Deus vai fazer na nossa casa, na nossa vida, na nossa família. Aquele povo estava num cenário muito terrível. Eu creio que ainda há esperança para o nosso Brasil. Ainda há esperança para a nossa terra. Ainda há esperança para o nosso povo. De ser um povo forte, um povo valente, um povo que vai adorar a Deus, porque vai receber do Espírito dEle. E a nossa casa desfrutaremos das promessas dEle. Nosso valerá por 1000 daqueles que estão achando que é alguma coisa. O povo só precisava fazer uma coisa: amar a Deus. Quando eles voltaram do cativeiro, eles cantaram: grandes coisas fez o Senhor por nós, grandes coisas fez o Senhor
Por isso nós estamos alegres. Se coloque de pé em nome de Jesus. Para que eles pudessem viver a plenitude da parte de Deus, Deus ele falou: eu vou tirar o coração de pedra deles e vou dar um coração de carne. Eu vou pôr sobre ele o quê? O meu espírito. Amado, antes de Deus nos dar algo, Ele tem que nos dar do seu espírito para a gente não nos perdermos. Porque Canaã, sem a presença de Deus, nos tornamos este Canaã na Babilônia. Mas quando nós temos a presença de Deus, Canaã se torna um pouquinho do céu, do que nós vamos viver eternamente com Deus. Feche seus olhos, eu vou orar por você. Senhor, meu Deus, meu Pai, sabemos que Israel ouviu muitas promessas da tua parte, mas eles colocaram debaixo do braço os seus ídolos do Egito. Ó Deus, quando eles chegaram em Canaã, Senhor, eles queriam tornar Canaã na Babilônia, mesmo sem ter ido na Babilônia. Ó Deus, porque eles amaram mais, Senhor, meu Deus, o Pai, as coisas desse mundo do que a tua presença. Por isso se tornaram um vale de ossos sequíssimo. Mas o Senhor falou que tiraria eles daquele local de sofrimento, de tristeza, de decepções, ó Deus, e daria novamente o teu Espírito. Senhor, nós queremos o teu Espírito, porque sabemos que com o teu Espírito nós não nos tornaremos um vale de ossos sequíssimo. Por isso, com o teu Espírito nós podemos viver melhor, Deus, as promessas. Podemos ter, Senhor meu Deus, mais coisas e não perdermos de vista Canaã, porque Canaã é a tua promessa que tu fez. Trarei o meu povo para essa terra, terra que emana leite e mel, terra que eu jurei aos seus pais. Aqui estão os teus filhos, Pai. Eu abençoo os teus filhos, que continuem não sendo como os seus pais, seus avós rebeldes, mas como os filhos nascidos do Espírito e não da carne. Eu abençoo os teus filhos, que ouviu, meu Deus, ó Pai, a consequência, porque a alma daquele que pecar, certamente morrerá. O povo teve a oportunidade, mas eles pecaram e morreram. E nós temos a oportunidade de não pecarmos e vivermos a promessa que está escrita na tua palavra. Eu abençoo os teus filhos, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você que está presente diz: